Fala, sargentos, beleza? Então, agora a gente vai iniciar o estudo dos poliedros propriamente ditos. Vamos falar agora, nessa aula, sobre o nosso hexaedro regular. Hexa, você já dá aquela lembrançazinha, né, do número 6, né, do hexágono. Então, ou seja, aqui a gente está, como é um poliedro, a gente fala de hexaedro. E o hexaedro nada mais é do que um poliedro de 6 lados. Bacana? A gente costuma chamar também o nosso hexaedro regular de um nomezinho mais comum, né? Que são os cubos. Então a gente colocou uma figurinha aqui, né? Do nosso hexaedro regular. E a gente já pode verificar logo de cara que o nosso hexaedro regular, ele obedece àquela proporção da relação de Euler. Lembra lá? Vamos fazer amor a 2? V mais F é igual a A mais 2. Dá uma olhada aqui, ó. V mais F, 8 mais 6. Ó, 8 mais 6 dá 14. Não é isso? Que é igual ao quê? Aresta mais 2. Então, o nosso hexaedro, ele também obedece o nosso critério da nossa relação de Euler. A partir de agora, a gente vai começar já a falar de determinadas nomenclaturas que é muito usual na nossa geometria espacial. Uma delas é o conceito de volume. Porém, a gente tem que estar massificado a ideia do que é uma aresta. E outra característica muito importante é que você tem que vir lá da geometria plana com algumas definições, algumas formulazinhas que a gente já bateu lá, bem consolidada para cá, para a gente não se perder no meio do caminho. Bacana? Então vamos falar um conceito muito importante, que é o conceito de diagonal dentro da figura do cubo. Que a gente vai ter dois tipos de diagonais. A diagonal do cubo, que vai partir desse vértice para o vértice aqui da frente, e a diagonal da face. Vocês podem reparar que existe uma diferençazinha aqui. Qual outra característica que eu preciso reparar quando eu olho o hexaedro? O hexaedro, pessoal, ela é uma figura, ela é um poliedro, onde todas as faces são formadas por quadrados. Logo, se é um quadrado, a gente entende que todos os lados dele são o quê? Congruentes. Bacana? Se todos os lados são congruentes, aqui eu posso chamar de A, aqui eu posso chamar de A, aqui eu posso chamar de A, assim como cada arestazinha do nosso hexaedro pode ser chamado de A. Diante disso, algumas relações são pertinentes a gente fazer, que a gente precisa também estar carregando isso daqui em diante. Uma delas é a diagonal do cubo. A diagonal do cubo, antes da gente calcular esse segmento para cá, a gente precisa entender o que é esse segmentozinho D aqui. E se a gente parar para reparar, quando a gente tira essa partezinha só do nosso cubo, a gente repara que esse Dzinho aqui, ele nada mais é do que a diagonal do nosso quadrado, que é a base do nosso hexaedro. E quando a gente faz o cálculo da base do nosso hexaedro, sabendo que aqui é aresta, aqui é aresta e aqui é Dzinho, a gente chega que esse Dzinho vale a raiz de 2, que nada mais é do que a fórmula da diagonal do quadrado. Sabendo que isso aqui vale a raiz de 2 e isso aqui vale A, eu consigo achar uma relação onde da diagonal do cubo em função da aresta. Então, quando eu faço isso, olha só, peguei esse triângulo agora, o triângulo aqui, ó, com a diagonal D, a aresta A e a diagonal da base do quadrado, que é D. Quando eu faço isso, eu aplico Pitágoras. Quando eu aplico Pitágoras, ó, hipotenusa ao quadrado, A ao quadrado, D ao quadrado. Mas aí você lembra que o Dzinho ao quadrado nada mais é do que o quê? A raiz de 2. Eu substituo a raiz de 2 ao quadrado. Aqui vai ficar A ao quadrado e esse 2 vai cortar com essa raiz. Vai ficar 2A ao quadrado. 2A ao quadrado mais A ao quadrado, 3A ao quadrado. Passando raiz para cá, então a gente chega na fórmula da diagonal do cubo, que nada mais é do que a raiz de 3. Ah, Viana, eu preciso decorar as fórmulas? Então, a ideia aqui, pessoal, a maioria delas eu vou deduzir para vocês entenderem quais as relações que é preciso para chegar nessas fórmulas. Porém, na sua prova, você ter consciência dessa fórmula ajuda bastante para você conseguir prosseguir e ganhar tempo em outras questões mais complexas. Porém, aqui a gente vai deduzir cada uma, vai explicar cada uma para você massificar bem o conteúdo e também aprender a técnica de explorar o desenho. Bacana?
Então, depois que a gente acha a diagonal do cubo, entendendo quais as relações que são necessárias para chegar nessa diagonal, que é a aresta, o nosso azinho nada mais é do que o valor da aresta, vezes raiz de 3, outros conceitos são importantes. E um conceito que a gente vai ver muito aqui na geometria espacial, que é o conceito de volume. Pessoal, volume, figura espacial, pensou assim, volume, estamos falando de geometria espacial, área da base vezes a altura. Aí você fala assim, mas qual é a base? A base é essa partezinha aqui de baixo. Porém, na geometria espacial, ambos os lados aqui, ó, no caso de ser um prisma, né? Ambos os lados aqui podem ser considerados bases. Como assim? Simples. Eu posso fazer tanto assim, ou eu posso virar essa figura e essa parte aqui de cima também vira base. Bacana? Vamos lá. O que é o volume? A área da base vezes a altura. Só que no nosso hexaedro, no nosso cubo, todas as arestas têm o mesmo valor. Então, isso aqui vale A, aqui vale A. Consequentemente, aqui também vale A. E a gente sabe que a área da base, que é um quadrado, é A ao quadrado. Então, é a área da base vezes a altura. Só que a altura também é A. Então, vai ser A vezes A vezes A. Que a gente vai ter o A ao cubo. Então, o volume de um hexaedro nada mais é do que a aresta ao cubo. Bem simples, bem tranquilo, para a gente iniciar o conceito de volume. Vocês vão ver que a próxima aula a gente vai falar de paralelepípedos. Qual é o volume de um paralelepípedo? Área da base vezes a altura. De um prisma, área da base vezes a altura. É bem conceitual a ideia de volume, e aí isso vai modificar dependendo do polígono que está mostrando aqui pra gente. Bacana? Então, entendemos agora a diferença do que é uma diagonal da face e uma diagonal do cubo. Diagonal da face nada mais é do que a diagonal de cada quadrado desse. Lembrando que cada quadrado pode ter até duas diagonais. Lembrando que eu tracei essa diagonal aqui, mas eu posso também ter essa diagonal aqui, ó, daqui para cá. Então, cada face do nosso hexaedro, do nosso cubo, pode ter até duas diagonais. Bacana? Então, não confundir o que é a diagonal da face para a diagonal do cubo. O Dzinho aqui, ó, ele é caracterizado pela diagonal da face. Já o nosso D maior, ele é caracterizado pela diagonal do cubo. Outros conceitos que é bem interessante aqui na geometria espacial que a gente precisa falar são os conceitos de áreas. Antes disso, a gente vai falar um pouquinho sobre a planificação dessa figura. Toda figura espacial, em geral, ela pode ser planificada. A gente pode trazer ela para a geometria plana. Então, não diferente, eu peguei o nosso cubo aqui, planifiquei. O que eu fiz? Abri. Aí você pergunta, o que são esses A ao quadrado aí que você colocou dentro, Viana? É a área de cada face. Cada face. Ou seja, essa aqui mede A e aqui mede A. Cada face tem uma área A ao quadrado. E a gente vai chamar de área lateral essa região aqui, que corresponde toda a parte lateral que não é considerado base do nosso cubo. Lembrando que isso aqui pode ser base, isso aqui pode ser base. E o que não pode ser base, a gente vai considerar de área lateral. Então, olha aqui, eu coloquei área da base, A ao quadrado. Lembrando que tanto isso quanto isso pode ser a base. O que vai diferenciar é a posição dele em relação ao plano. Lembrando que ele está o plano aqui, então se aqui está no plano mais inferior, eu vou considerar aqui como base. Considerei a área da base, que é A ao quadrado. A área lateral vai ser toda a parte onde não é base. Então, vai ser 1, 2, 3, 4. 4 vezes A ao quadrado, que é 4 vezes a área do quadrado. E o que vai ser a área total? A área total nada mais é do que somando todas as áreas. Olha só quantos quadrados eu tenho aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, e cada área de cada quadrado é A ao quadrado. Então, a área total é 6A ao quadrado. É muito comum a gente também ver que a área total é a área da base mais a área lateral. No caso aqui, a área da base a gente tem que multiplicar por 2, né? Porque aquela situação que eu estou comentando anteriormente, que é a gente depende da referência do plano. Nesse caso aqui, essa parte aqui é a base. Essa parte de cima está paralela à base, que também pode ser base dependendo da posição.
Então, pessoal, essas aqui são algumas características importantes que nós precisamos saber do cubo para a nossa prova. Nas próximas aulas agora, a gente vai fazer alguns exercícios e vamos aplicar todas essas fórmulas que a gente está vendo aqui. Recapitulando, planificação, sempre interessante você planificar, verificar que a figura espacial ela pode ser planificada. Vamos ter essa figurinha de área lateral e área total toda hora pingando aqui pra gente, entendeu? Precisamos ter isso bem entendido ali na nossa mente para a gente não perder nada de nenhuma questão com relação a esse conceito. Tomar muito cuidado com o conceito de volume e o conceito de diagonal e como eu fiz para chegar nessa diagonal também é muito importante. Muito importante essa parte de você poder traçar retas aqui e chegar em algumas relações. As questões mais complexas relacionadas a poliedros estão associadas a essas relações diagonal, que é onde a gente forma triângulos, e aí o universo de abrangência de relações, de questões, é infinito. A gente sabe que triângulo, geometria plana, as abordagens são inúmeras e não diferentes. A gente pode trazer essas relações aqui para a geometria espacial. Continua comigo, vamos fazer agora algumas questões de cubo. Valeu!